Para fazer a pintura dos dinossauros, o material que nós vamos usar são esses aqui: palitos de churrasco, uma escova de dentes, pincéis. Vou utilizar aqui um mais fino e um mais larguinho, tá? Não tem regra. Você vai utilizar o pincel que você tiver na sua casa, mas desde que seja um mais fininho e um mais larguinho. Mais ou menos destes tamanhos aqui. Um pedacinho de espuma ou esponja, tá? Pode até pegar uma esponja dessas de cozinha e cortar um pedacinho. Tintas, tá? Vou usar aqui uma verde, essa aqui é a verde musgo, a branca, marrom, preta e a amarela. Peguei aqui também uma tampa pra misturar tinta e um potinho com água pra gente lavar os pincéis. Vou começar então pelo tiranossauro. A pintura dos dinossauros, ela não tem regras. Você pode fazer como você quiser, tá? Você pode inventar, criar outras maneiras. Eu vou mostrar aqui como eu fiz dos dinossauros da apostila. Ó, vou colocar um pouquinho de tinta aqui nessa tampa. Um pouquinho de tinta amarela. E no tiranossauro, eu comecei fazendo manchas amarelas no corpo dele todo. Ó, peguei aqui, manchei aqui, sujei aqui minha esponja, minha espuma, com a tinta amarela. E depois que o dinossauro estiver pronto, eu vou simplesmente manchar o feltro com essa esponja. Fazer manchas no corpo dele todo, com a tinta amarela, tá? Ele vai ficar assim. Daí, eu fiz algumas listras nele também. Para fazer as listras, eu peguei esse pincel aqui, mais larguinho, e com a tinta verde. Ó, a gente pega a tinta verde, eu vou tirar o excesso dela aqui na tampa. Ó, tirei o excesso da tampa e pouco a pouco eu vou pegando aqui, ó, e de leve, bem de levinho, ó, sem apertar o pincel no feltro. Eu vou fazendo as listras, tá? Não precisa esperar as manchas amarelas secarem. É até legal que elas estejam um pouco úmidas para as tintas se misturarem assim, dar um efeito bacana na peça. Ó, eu vou fazendo as listras dele. Se eu quiser a pontinha mais estreitinha e o meio mais larguinho, assim como eu fiz no tiranossauro, eu vou fazer uma listra reta, mais fininha, e depois eu vou, ó, puxando ela aqui pro meio, deixando ela mais larguinha, e volto ela pra outra ponta, afinando. Fazer uma espécie de triângulo aqui, ó, puxo pra cá, e a outra ponta eu vou afinando. Bem de levinho, puxando a tinta aos poucos. E assim ele vai ficar com a pontinha mais fininha e o meio mais larguinho. Tá? Então, a pintura dos dinossauros não tem segredo, não tem regra. A gente vai usando a criatividade e nossa imaginação. Eu fiz nele também, depois, umas pintinhas menorzinhas. A gente pode usar um pincel menor e fazer apenas pintinhas espalhadas. Ou a gente pode pegar o pincel maiorzinho também. Se quiser fazer alguns círculos maiores. Quiser fazer listrinhas menores, ó. Só esbarrar o pincel no feltro. E assim a gente vai pintando todo o nosso dinossauro. O tiranossauro é isso. Eu utilizei nele, então, a tinta amarela e a verde. Se eu quiser um verde um pouco mais escuro, para eu não ter que comprar várias tintas de várias tonalidades, eu sempre uso a tinta preta. E um pouquinho só da tinta preta. Ó, vou colocar aqui só um pouquinho. Daí é só misturar.
Ó, mistura aqui com a verde. Tá vendo? Ó, e já tem um verde mais escuro. Então, eu indico comprar apenas uma tonalidade, e a preta e a branca. Porque se eu quiser clarear a tinta, eu coloco um pouquinho de branca. Se eu quiser escurecer, eu coloco um pouquinho de preto. Olha, aqui já tem um verde mais escuro. Tá bom? Fazer o círculo preto do olho, basta pegar a ponta do pincel, sujar aqui na tinta preta e tenho aqui o pretinho do olho. E para fazer o brilho dos olhos, com a tinta branca, a ponta de um palito, vou sujar a ponta do palito na tinta branca, vou lá e só encosto. Já fiz ali o brilho dos olhos. No Triceratops, eu usei a tinta marrom e fiz vários círculos pelo corpo dele todo. Peguei minha tinta. E simplesmente, ó, vou tirar aqui o excesso. Vai fazendo círculos. Ó, faz o círculo e vai espalhando depois a tinta. Então, no Triceratops, eu fiz vários círculos assim, marrom. Bem a tinta, para não ficar aquele círculo bem marcado. Espalhe bastante a tinta. Aí, depois, entre os círculos, eu utilizei o verde. Entre os círculos, com a tinta verde, eu fui manchando o feltro. Aí, aqui pode ser feito com o pincel ou com a espuma. Ó, eu fui manchando o feltro, não tem importância se encostar em cima do marrom. Os dinossauros, eles não têm forma correta, eles não têm as manchas certinhas, então por isso que não fica difícil, né? Qualquer um pode fazer os dinossauros com as manchas. Depois, para dar um efeito bacana, eu peguei a tinta amarela e com a ponta do pincel, deixa eu limpar meu pincel aqui. E com a ponta do pincel, ó, eu fui fazendo pintinhas lineares, ó, uma do lado da outra, por cima do corpo dele todo. Depois, eu peguei a tinta verde, peguei um pouquinho de tinta verde e fui manchando essa tinta amarela. Mas aqui, para fazer isso daqui, é bom esperar secar um pouco essas pintinhas amarelas, tá? Porque senão ela desfaz toda. Espera ela secar um pouquinho, vem com o pincel com tinta verde e a gente vai meio que cobrindo ela, mas com pouquinha tinta e de levinho. Só para dar um efeito de que as pintinhas amarelas estão no fundo. O efeito é mais ou menos esse daqui, mas fica um pouco melhor. As pintinhas ficam um pouco mais nítidas por causa que aqui eu não esperei ela secar. Depois de feito isso, com esse mesmo pincel, eu peguei a tinta marrom e fui fazendo listras por cima dele. Ó. É sempre bom espalhar a tinta para não ficar tão marcado. E fui fazendo listras. Assim ficou o Triceratops. Pro folho ósseo do Triceratops, eu peguei essas tintas aqui. A tinta que você tiver na hora ali, você pode usar, tá? No dinossauro que eu fiz para apostila, eu utilizei a marrom, a verde e um pouquinho de preto.
Mas a gente pode pegar tudo. Aqui eu não preciso nem misturar as tintas. Eu vou pegar o folho ósseo e vou apenas com o pincel, ó. Pega um pouquinho do marrom, pega um pouquinho do verde, ó, peguei um pouquinho do amarelo. E em cima do próprio feltro eu vou misturando essas tintas. Faço uma mistura de tintas para dar aquele efeito legal. Então, aqui, ó, vou dando batidas mais brutas, tá? Essas batidas que nós vamos fazer no folho ósseo, ela já não é tão delicada, tá? Não é de leve, é uma coisa mais bruta, para ela ficar mais marcada, para as manchas ficarem mais marcadas. Tá? Então, é dessa maneira aqui que nós vamos fazer no folho ósseo. No braquiossauro, eu utilizei as tintas amarelo e marrom. Eu fiz nele listras amarelas. Dessa maneira aqui, ó. Listras amarelas. E no braquiossauro, eu deixei a parte de cima bem larguinha, quase encostando uma na outra, e as pontas mais fininhas e afastadas. Então, o que que eu fui fazendo? Pegando aqui, ó, puxando pra cá. Foi a ponta mais fina e o meio mais larguinho. Então, no meio da listra amarela, eu fiz uma listra bem fininha com a tinta marrom. Não precisa ser listra reta, não precisa se preocupar com essas coisas, tá? Aqui é um trabalho livre mesmo, que a gente vai poder brincar com as tintas, com as formas. É bem gostoso de fazer essas peças. Ó, bastante tinta, tá? Então, aqui, ó, não tô economizando na tinta, não. Ó, então, eu fiz essas listras marcadas, bem marcadas, no centro das listras amarela. Então, eu peguei o pincel maior, tá? E espalhei essa tinta marrom aqui. Então, eu peguei o pincel e de levinho eu vim aqui, ó, e fui espalhando essa tinta. A tinta amarela, ela não pode estar completamente seca, não. Aqui ela tá bem molhada ainda, porque eu acabei de fazer. Mas quando você for fazer no seu dinossauro, deixa secar só um pouquinho, pra ela não manchar tanto, igual aconteceu aqui, ó. Mas não deixa ela secar por completo, não, porque é legal que ela se misture um pouco com a tinta amarela. E as manchas do braquiossauro ficaram assim. No estegossauro, eu utilizei apenas a tinta verde. Eu misturei as minhas tintas, a verde com a preta, porque eu fiz uma tinta verde mais escura. Misturei aqui, ó. E o que eu fiz no estegossauro foi manchar todo o corpo dele com esponja. Ó, tem até um lado meu aqui que tá verde, ó. Tá seco já. Vou limpar meu pincel. Pego um pouquinho da tinta e faço bastante manchas no corpo dele todo. Espalhe bem as manchas, não concentre a tinta num lugar só. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Daí, com um pincelzinho fino, eu utilizei a mesma tinta que eu utilizei para fazer as manchas e fui fazendo
listras. A cor do Brachiosauro é um pouco mais clara do que esse verde aqui. Eu utilizei nele um cinza, acho que foi o cinza baby. Então ele é mais claro do que esse verde que eu tô fazendo as demonstrações aqui. Aí com o pincel eu fui fazendo listras com a mesma tinta, porém com mais tinta, porque aqui na mancha a gente espalha ela bastante, então ela fica mais clarinha. Aí você coloca bastante tinta no pincel e vai fazendo várias listras assim, encontrando, uma para um lado, outra para o outro, como se fossem veias. Faz uma mais retinha, outra mais tortinha, e assim vai. Feito isso daqui, eu peguei a esponja, para não ficar muita tinta assim concentrada, eu só peguei a esponja, ó, e dei uma batidinha por cima das listras, para ela ficar mais encorpada dentro do feltro. E ele fica assim. Para a mancha dos ossos, dos ossinhos que ficam em cima do corpo do estegossauro, eu peguei as tintas que eu tinha aqui já fora, né, da embalagem, e simplesmente peguei a esponja e foi, ó, misturando tudo. Misturei todas as tintas e manchei aqueles ossos que ficam por cima do corpinho dele. Aí as manchas, elas ficam de várias tonalidades. Para dar um efeito diferente no corpo do estegossauro, eu respinguei tinta amarela. Depois que ele já estava todo prontinho, todo seco, eu respinguei tinta amarela no corpinho dele. Como que eu fiz isso? Peguei uma escova de dente velha. Essa escova eu uso só para poder trabalhar aqui mesmo. Ó, a gente vai sujar essa escova com a tinta. Pode passar uma camada generosa de tinta. Olha só como ficou. Então, a gente vai pegar aqui a escova, que já está com bastante tinta, a ponta de um palito de churrasco, e a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Então, fui fazendo isso no corpo dele todo. Respingando a tinta. Vai ficar assim, ó. Para fazer o Velociraptor, eu primeiro manchei todo o corpinho dele com tinta amarela. Ó, manchei todo o corpinho dele com tinta amarela. Depois, com a tinta marrom e o pincel mais larguinho, eu fiz as listras. Não precisa esperar secar as manchas para fazer as listras. Façam várias listras e depois espalhe as listras. Pode ser todo de linha reta, pode ser com a ponta mais fina, afinando a ponta, deixando no meio mais larguinho. E fez isso, várias listras com a tinta marrom.
Depois eu peguei o pincel fino e fiz listras pretas por cima da marrom, com a marrom ainda molhada, tá? Aqui eu não esperei secar nem um pouquinho, assim que eu acabei de fazer as listras no marrom, eu peguei o pincel com a tinta preta e fiz por cima. Feito isso, a gente vai também espalhar essa tinta preta por cima da marrom. Assim como fizemos ali no braquiossauro. Ó, espalhe. Passe pouca tinta preta, porque a tinta preta, ela mancha bastante. Então, passe ali bem pouquinho de tinta preta e espalhe. Aqui ela ficou bem escura. O dinossauro, ela ficou mais clarinha. Ó, ficou escuro, eu pego a marrom e venho com ela aqui por cima, tá? Pra dar uma clareada. Tá vendo como que não tem regra fazer essas manchas? Por isso que eu disse, qualquer um pode fazer essas manchas, não precisa ter habilidade para pintura. Não precisa ter habilidade para pintura, porque de qualquer jeito vai ficar como os dinossauros. Eles não têm manchas características, listras características. Olha só, já ficou legal assim, ó. Para aquela mancha que tem dentro dos olhinhos, né, quando a gente afunda os olhinhos deles e depois pinta lá dentro para poder ficar mais escuro, a gente vai simplesmente, vamos supor que aqui tá fundo, vai simplesmente, ó, fazer isso daqui. Vai ficar uma mancha mais escura, daí a gente vai pegar o olhinho e vai colar por cima, no local onde vai estar fundinho. Isso daí, então, eu quis fazer esse vídeo mesmo só pra vocês verem como que é a pegada do pincel, né? Tem lugar que a gente pega mais de levinho, tem lugar que a gente tem que apertar mais grosseiramente. Então, foi mesmo pra vocês verem aí como que a gente vai trabalhar com o pincel. Mas não tem segredo, não tem regra, faça do jeito que você achar melhor, com os pincéis que você já tiver em casa, com as tintas também que você já tem em casa. Mas as cores dos dinossauros são mais ou menos essas, né? Verde, marrom, amarelo, né? Uma cor mais amarelada. Então, assim, não tem regra, faça do seu jeito. Você pode fazer as listras que nós fizemos no Brachiosauro, por exemplo, a gente pode fazer ela no Velociraptor, né? As listras que nós fizemos no Triceratops com as pintinhas, a gente pode fazer no outro dinossauro. Não tem regra mesmo. Então, façam aí. Depois me mostrem, que eu vou ficar muito curiosa para ver. E é isso. Muito obrigada a todos que adquiriram a apostila. Qualquer dúvida, tem os meus contatos lá na apostila.